Meus amigos, muito bom dia a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que sempre participa dos vídeos desse canal, e eu espero que você o faça comentando sobre a minha opinião a respeito da entrevista do belga que foi concedida ao Globo Esporte na sexta-feira, ou seja, ontem. Uma entrevista obviamente polêmica e que me chamou muita atenção porque foi concedida ou publicada justamente no momento em que o Flamengo teria, eu vou botar aqui o verbo no futuro do pretérito, afirmado que desistiu da compra do jogador. Essa compra muito polêmica, não somente em função dessa jogada aí, dessa foto, que acabou culminando com a perda do título da Libertadores, mas principalmente em função da forma como esse jogador se apresenta dentro de campo e, no meu entendimento, sempre se apresentou aqui no Flamengo. Eu não posso falar do histórico dele como jogador, eu colhi algumas opiniões sobre a performance do jogador em outros clubes, nada realmente que justificasse esses 10 milhões, principalmente depois dessa jogada e, no meu entendimento, da não recuperação emocional do jogador desde que aquele erro aconteceu. Essa entrevista me chama a atenção, meus amigos, porque esse jogador é eivado de ações de marketing. Realmente ele deve gastar muito com isso, porque o trabalho realmente que a empresa que o assessora faz é excepcional. Algumas pessoas me dizem, inclusive, que isso só poderia ser fato em função do empresário que ele tem, em função de toda a estrutura que o clube inglês também o oferece. Clube esse, claro, muito interessado nessa venda porque não quer ficar com o jogador. Apenas para que vocês tenham uma ideia, quando o Flamengo anunciou em janeiro, e aí gerando todo o rebuliço lá dentro da Gávea com a torcida, que havia se entendido com os diretores do Manchester United, vocês se recordam, eu comentei aqui, que um site muito conhecido de futebol lá na Inglaterra havia feito críticas ao Manchester por ter investido num jogador medíocre, ou seja, esse site o chama de medíocre, e que ainda bem para o Manchester que o Flamengo havia fechado essa contratação, algo que acabou não acontecendo em função daquele problema que o Flamengo teve com o Banco Central, que ainda tem, né, está, eu diria, incipientemente remediado, por agora remediado, ainda tentará o Flamengo resolver como um todo, mas impedido à época de fazer a contratação. E esse impedimento, no meu entendimento, acabou vindo para bem, porque esse jogador entregou mais 2 vezes o jogo para times adversários e tem tido realmente atuações muito pífias. Então eu estava dizendo que me chama a atenção realmente que essa entrevista tenha saído logo agora, quando o Flamengo teria desistido do jogador. E no meu entendimento ainda não desistiu. Você aí, companheiro rubro-negro, você precisa prestar atenção, porque para mim o Braz e o Landim ainda querem contratar o jogador. E não é porque o Flamengo empenhou a sua palavra e precisa mantê-la, não. E também não deve ser, meu amigo rubro-negro, em função do mérito técnico, porque não tem. Porque esse jogador realmente ele não está apresentando um bom futebol, apesar do esforço que o Paulo Sousa faz para isso, porque é inacreditável que o Paulo Sousa o escale por 3 vezes seguidas e diria a vocês, inclusive, que é bem provável que amanhã contra o São Paulo o companheiro esteja dentro de campo novamente. É impressionante que realmente isso aconteça, mesmo jogando muito mal e sendo vaiado pela torcida, e não é só por essa jogada aí, é porque realmente ele está jogando muito mal. Bom, essa entrevista, meus amigos, ela foi muito bem
organizada, muito bem conduzida pelo Eric Faria. Todos nós já sabemos da competência desse jornalista, que conseguiu fazê-lo chorar. Sim, conseguiu fazê-lo chorar. Algumas pessoas, inclusive, dizendo que ele havia fabricado esse choro. Eu não acredito. Eu não acredito. Acho que ele foi sincero quando ele chorou. Contrariando a opinião de muitas pessoas que são tão fervorosamente contrárias à contratação dele como eu. Mas eu acho que ele realmente chorou. Porque ele deve ter sofrido muito, sim, com aquela jogada. Não deve ter sido fácil para ele ser responsável pela perda de um título de um clube onde ele foi jogar. Não deve ter sido bom para a família dele, e realmente ele está muito abalado emocionalmente com isso. Mas a questão é a seguinte: até quando vai ficar abalado para poder começar a jogar? Fernando, ele foi sincero na entrevista? Foi. Ele teve o apoio dos jogadores do Flamengo? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Ele teve o apoio do Renato? Teve. Mas eu também queria te lembrar, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, principalmente você que está me assistindo aí pela primeira vez, lembrar e dizer que eu já era contrário à escalação desse jogador antes dessa final. Que durante a semana inteira daquela partida eu disse que não o escalaria ali, em função das características dele contrapostas às características do Palmeiras. Time esse que era especializado em roubar bolas no setor intermediário do gramado, exatamente onde ele se posiciona. Ele fala nessa entrevista que arriscou aquela jogada 100 vezes na carreira e que nunca havia perdido aquela bola. Ele chega aqui no Flamengo, meus amigos, com a pecha, com o moral de um jogador do Manchester United. Ainda me lembro que quando o Flamengo anunciou a contratação, muita gente, homólogos meus inclusive, no YouTube, sem sequer analisar a história do jogador ou o pregresso do jogador, a performance desse jogador em outros clubes, já o induziam como titular no lugar do Diego Ribas, que sempre foi bastante controverso no Flamengo. E ele chega no Flamengo e diz ao Renato que a função dele é segundo volante. E ele não tem, meus amigos, a menor, no meu entendimento, você pode ter o seu entendimento, a sua interpretação, mas ele não tem características de um segundo volante, que tem que jogar de costas, que tem que fazer o pivô, que tem que girar. Esse jogador, ele é muito franzino, é um jogador muito frágil fisicamente, é um jogador que, diante de qualquer encontrão, ele cai no chão, na grama, perdão, e perde a bola, como aconteceu inúmeras vezes e como estava acontecendo, inclusive. Tanto que isso gerava uma polêmica enorme, e aí eu me recordo que num jogo contra o próprio Palmeiras, o De Arrascaeta se machucou e ele foi jogar na função dele, ou seja, naquele 4-2-3-1, quando o De Arrascaeta ficava logo atrás do centroavante, ou seja, ele também não foi bem por ali e ele jogou inúmeros jogos ali, perdendo bolas e dando passes errados também. Um jogador que não pega a bola e progride com ela no campo de jogo. É um jogador que toca muito rápido, mas na maior parte das vezes lateralmente, tentando se livrar da bola. Parece que a bola queima no pé dele. E isso antes dessa final da Libertadores. E naquela semana eu disse, não vamos escalar o belga ali. Não dá para escalar o belga ali, porque ele não tem essa característica e é perigoso jogar ali. Eu falei isso, meus amigos, minutos antes de começar a partida no meu pré-jogo. Vocês se recordam disso, portanto essa minha opinião, ela não é contaminada por essa jogada, que é verdade. Se ele chorou, eu também chorei muito. Você aí, companheiro rubro-negro, sofreu muito também por causa dessa jogada. Aquilo ali aconteceu no início da prorrogação. É impossível não ter ficado com raiva dele naquele momento. Mas tem pessoas que são melhores do que eu. Tem pessoas que, eu diria, são mais bondosas do que eu. Né? Ou então tem pessoas também que querem se fazer passar por bondosas
E não são. São pessoas que também ficaram com raiva, mas para que fotograficamente ficassem bem na sociedade, acabam mentindo, dizendo que tinham perdoado, que ele merecia outra chance, etc. Eu ali fiquei com raiva, chorei também, mas pude raciocinar bem sobre o que essa falha representaria para ele no Flamengo. Ou seja, ele poderia ficar contaminado por aquilo e não se recuperaria. E exatamente é isso que o Eric Faria perguntou para ele, e ele negou. Ele diz o seguinte: olha, no início eu fiquei muito abalado, mas eu tenho que seguir. O Eric perguntou se ele pensava nessa jogada, ele fala que sonha muito com isso, e eu vou te falar aí, companheiro rubro-negro, eu também já sonhei com isso várias vezes. Porque foi uma perda muito dura para nós. No meu entendimento, meus amigos, o Flamengo nunca teve uma jogada tão desastrosa como essa. Não dá para comparar essa jogada e a consequência dela. Não dá para analisar perda de bola com falha do Neneca, como tentaram falar contra o São Paulo e etc. Porque esse é um jogo muito importante. O Flamengo nunca perdeu um jogo tão importante como esse na sua história. Era uma final da Libertadores. E se eu fiquei contaminado, ele também ficaria. E ele disse que já superou, mas não é exatamente isso aí que nós estamos vendo nos jogos que ele participa, vaiado por inúmeras vezes, completamente desestabilizado emocionalmente. Ou seja, no meu entendimento, quando aconteceu essa jogada, eu disse na minha live de pós-jogo que foi a pior live que eu já fiz. O momento mais triste da minha história como rubro-negro foi aquela live que eu fiz de pós-jogo. Foram os dias que se sucederam àquela partida. Eu, inclusive, fiquei doente. Eu tive febre. Eu passei muito mal. Eu não tenho nenhuma dúvida, em função do impacto emocional que aquilo tudo causou. E aí, companheiro, se isso recai sobre mim, obviamente recai sobre ele também. Então não estou me deixando contaminar por essa jogada. É apenas uma análise que é realizada pela lógica. É claro que esse jogador não pode errar ou não poderia errar, nunca mais. Isso não vai acontecer com nenhum ser humano. Para vocês terem uma ideia, eu pedi a uma amiga minha que assistisse a entrevista toda e que me dissesse o que ela achou. Contei para ela, para essa minha amiga, que o belga havia errado, que essa jogada aí, ela falou: não, me lembro, Fernando, é uma amiga querida, íntima minha, que eu pedi para assistir para poder entender a reação dela. E quando ela assistiu, ela me ligou pelo WhatsApp, foi ontem, sexta-feira à noite, e ela disse para mim o seguinte: tadinho, Fernando. Foi a primeira coisa que ela me disse: tadinho, Fernando. Porque realmente dá pena. Dá pena. É difícil para mim gravar esse vídeo, inclusive, porque eu sei muito bem o que pode recair sobre mim. Vão dizer mais uma vez que eu não tenho alma, que eu não sei perdoar. E como eu falei para vocês, realmente eu não sei. Mas ela disse: tadinho do jogador, porque ele chorou, porque ele realmente me parece ser um cara humilde, apesar de não ter pedido perdão explícito para a torcida do Flamengo. Aí ele diz que foi a primeira vez que ele quis falar, mas logo na semana onde o Flamengo teria anunciado que desistiria do jogador. Teve essa entrevista do Marcos Braz ontem, quando ele diz que está agindo com muita tranquilidade. O Marcos Braz está sempre tranquilo, né? Ele está sempre agindo com muita tranquilidade, que o Flamengo tem até o dia 30 de junho para poder definir isso. Não tem, você sabe que não tem. Eu dei até um exemplo na live: se por acaso o teu aluguel, meu amigo, está expirando, o proprietário já começa a querer entrar em contato com você 2 meses antes para saber se você vai querer a renovação ou não, para ele procurar outros inquilinos.
para ele pôr ali o anúncio de que o apartamento dele vai vagar, porque ele precisa do dinheiro. E a mesma coisa é o Manchester United, que não vai ficar esperando até o dia 30 de junho. Alguma coisa tem de errado nessa história. O Flamengo não comunicou o Manchester porque quer sensibilizar a nação, é verdade, e esperar que o jogador comece a render a partir do jogo contra o São Paulo e que se torne um jogador espetacular. Que eu, sinceramente, queria que acontecesse depois do jogo, já que eu não tenho nenhum governo. Para mim, ele não teria mais condições, devolveria o jogador. Mas se o Flamengo tomou essa decisão, eu torci muito por ele, porque toda vez que ele entra no campo eu torço muito. Mas, infelizmente, em vão, porque ele não consegue jogar. Se esse cara jogou bola em outra equipe, eu não sei, nunca ouvi falar, no Flamengo ele não consegue jogar. Então o Flamengo não pode fazer um aporte de 10 milhões de euros contando com a possibilidade de que ele vai recuperar o trauma, porque eu sinceramente não sei nem se é trauma, porque para mim quando ele chegou no Flamengo ele nunca jogou nada. Então essa minha amiga disse o seguinte, eu perguntei de propósito como um laboratório para poder analisar o que aconteceu. Ela falou, tadinho Fernando, dá pena, e isso instiga ali o ser humano a agir com bondade, ou seja, tenta persuadir o ser humano a perdoar o jogador e passar a apoiá-lo para o Flamengo comprar. É impressionante o que essa empresa que o assessora faz. Fernando, você tem informação disso tudo? Você acha que tudo isso foi orquestrado? Eu acho sim. Eu acho que tudo foi orquestrado. Eu acho que ele está triste, eu acho que o choro realmente foi advindo da sinceridade daquela pergunta, deve ter doído, claro, está doído para ele não vai esquecer nunca, isso marcou a carreira dele, isso marcou a torcida do Flamengo, isso marcou a história do nosso clube. Eu acho realmente que ele está triste, mas eu acho que essa entrevista foi proposital. Eu acho que isso aí foi justamente para mudar ali a cabeça do torcedor rubro-negro, para o torcedor ficar com pena. Ele não concedeu essa entrevista para um canal de YouTube, ele não concedeu essa entrevista para nenhum outro veículo que não seja a Globo, com uma audiência que abarca milhões de pessoas. Verdade? Então isso para mim foi proposital, foi orquestrado, para mim tem uma ação em conjunto ali, e eu vou te falar uma coisa, eu não devo estar errado não, porque nem o Landim nem o Braz conseguem explicar porque vão contratá-lo, porque querem contratá-lo. Eu sei disso porque já lhes perguntaram e eles simplesmente não respondem, porque você só faz o investimento pelo mérito técnico. O Flamengo não é, meus amigos, uma instituição de caridade. Então ele está ciente de tudo que está acontecendo, diz que vai fazer o melhor, realmente dá pena. Eu perguntei a essa minha amiga, ela falou que dá pena, mas não conseguiu me persuadir. O que iria me persuadir a apoiar essa compra por parte do Flamengo? Companheiro rubro-negro, eu quero aqui te dizer, o futebol dentro do campo. Porque se tivesse acontecido aquilo ali, eu nunca mais vou esquecer essa jogada. Eu não esqueço mais essa jogada. Essa foto aí, ela vai ficar na minha lembrança até eu morrer. Porque, como eu falei, foi a pior jogada com consequência negativa da história do Clube de Regatas do Flamengo. Agora, eu vou te dizer uma coisa aqui. O que iria me persuadir, já que o Flamengo quis continuar com ele, é o futebol que ele pratica dentro do campo. E irrita, porque o Flamengo fica engessado com ele, porque o Flamengo não consegue progredir, não é um jogador que acerta passes entre linhas. Aconteceu de novo, quando ele arrisca um passe, ele joga errado, como foi o caso do Atlético de Goiânia, que numa transição ofensiva muito rápida nos pegou desprevenidos, e gol do Atlético de Goiânia. Ou seja, é um jogador, meu amigo, que não é nem comum em face dos erros que ele teve, incontáveis. Então, essa daí é a minha opinião, eu espero que você entenda, é sincera a minha opinião, porque eu vou te dizer uma coisa, eu sei muito bem quais são as consequências, eu sei que vão me criticar porque eu não perdoei, porque eu estou massacrando o jogador, porque isso e aquilo, como já falaram para mim, como se eu tivesse audiência para isso, eu tivesse ressonância para isso, e não tenho. Eu só queria te dizer que essa daí é a minha opinião, ou seja, não me comoveu, porque
de fato, tudo isso aí foi armado. Ele foi sincero na entrevista, mas tudo isso aí faz parte de um projeto grandioso de marketing para poder suavizar a imagem dele dentro do Flamengo, porque o empresário dele não vai desistir de vendê-lo para nós, o Braz não vai desistir de comprar e nem tampouco o Landim. É impressionante. E você fica aí pensando sobre qual é o motivo. Pode até dizer aí no comentário do vídeo qual é o motivo de tanta euforia, de tanta ansiedade para contratar esse jogador. Saudações rubro-negras, meus amigos. Mais tarde, lá para o final da tarde, vai ter uma live aqui no canal. Grande abraço para você, se inscreva aí e deixe o seu like. Saudações rubro-negras.